Estamos de volta em mais uma etapa dos aulões do professor Luiz Carlos e hoje comigo, tio Cris, abrilhantando essa noite, com a participação de vocês, é claro. Vamos lá? Próximo slide. Agora que a gente promoveu uma discussão sobre formalidade e informalidade, eu deixo esse questionamento. Deixo essa pergunta para você refletir. Qual é o nível da sua formalidade? É isso aí. Qual é o nível da sua formalidade? Pode voltar. Nós usamos muito a nossa informalidade. Mas de tanto usar a informalidade, será que a nossa formalidade ela vem diminuindo? Ou ela vem aumentando? Ou ela não existe? E aí vai ser contigo, né? Você vai ter que saber como é que está essa questão da sua formalidade dentro do seu aspecto de comunicação, né? Como eu falei, não é algo que existe ou deixa de existir. Você escolhe qual a linguagem que você vai utilizar. Próximo slide. Agora vamos bater um papo sobre discurso e enunciado. Volta para mim. Discurso e enunciado. Você sabe o que é discurso? Você sabe o que é enunciado? Parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Enunciado é tudo aquilo que você profere. Quando você lê a questão do Enem, né, você lê o enunciado da questão. E por meio do enunciado da questão, você vai cumprir o comando da questão. Então é preciso que eu tenha conhecimentos sobre a minha língua para que eu possa realmente dar significado ao enunciado. É aí que entra o aspecto gramatical da nossa língua. A gente pensa que o Enem não trabalha com gramática, mas trabalha sim. O Enem trabalha com aquela gramática contextualizada. Você precisa de ter conhecimento da sua gramática, né, para que você possa tanto se posicionar, quanto entender o posicionamento do Enem a partir da leitura dos textos, ou seja, a partir do enunciado da questão. E o que vem a ser discurso, tio Cris? Discurso é a ideologia que o seu enunciado carrega. É a ideia que o seu enunciado carrega. Volte no slide, por favor. Aí nós vemos o seguinte, a seguinte frase. Lugar de mulher é na cozinha. Quando você lê uma frase dessa, lugar de mulher é na cozinha, você está lendo o enunciado da questão. O enunciado, está lendo a frase. Então, o que está escrito aí é o enunciado. O que está escrito aí é a frase, certo? Então, essa frase, essa oração, ela é o enunciado. Agora, o que vem a ser o discurso? Discurso é a ideologia que esse enunciado carrega. Então, se eu for perguntar a você, esse enunciado, lugar de mulher na cozinha, carrega um discurso de quê? Carrega um discurso machista. Não é? Então, para a pessoa ter uma noção de querer determinar que o lugar da mulher seja apenas na cozinha, hoje, no nosso contexto em que a mulher vem lutando, que a mulher vem reivindicando os seus direitos e vem fazendo muita coisa, até melhor do que muitos homens aí, você utilizar um discurso, um enunciado desse, só vai configurar justamente num discurso machista. Próxima frase. Você era a gota que faltava, doe sangue. É importante a gente começar a exercer nosso aspecto de cidadania. Né? Essa aí foi uma frase que eu peguei do Instagram do Emonorte. Então, assim, você que é consciente, você que gosta, né, do mundo, você que gosta das pessoas, você que acha que não pode fazer muita coisa, você pode fazer muita coisa por um simples ato, ou seja, doando sangue. Então, você era a gota que faltava. Doe sangue, doe vida. Isso tudo que eu acabei de falar foi apenas o enunciado, mas qual é o discurso que isso carrega? Qual é a ideia que isso traz? Isso aí traz justamente a ideia de você se solidarizar. Ou seja, é um discurso de solidariedade. Pode voltar para mim. Então, quando a gente começa a entender o nosso aspecto linguístico de questão de enunciado e de discurso, a gente começa a ter mais noção da linguagem que a gente usa e do impacto que a nossa linguagem causa no outro. Enunciado, as palavras, a estrutura textual. Discurso, aquilo que você carrega,
aquilo que o seu enunciado carrega, a ideologia que está contida no seu enunciado. E quanto a esse aspecto de discurso e enunciado, é muito importante a gente se atentar para o discurso e o enunciado no nosso texto do Enem. Quando você está escrevendo o seu texto do Enem, você está produzindo os seus enunciados por meio dos cotextos, ou seja, cada parte do seu texto, você produz o seu enunciado e ele adquire um sentido dentro de todo o contexto no qual ele se insere. Ou seja, esse sentido é justamente o quê? O discurso que você vai trabalhar. Você não necessariamente precisa explicitar qual é a sua ideia, mas a maneira como você constrói o seu enunciado denuncia o seu discurso. Por exemplo, se você vai se posicionar sobre a temática do aborto, né? Você começa lá a sua introdução, né? Atualmente, muitos têm discutido sobre o fato abominante do aborto. Uns se posicionam a favor dessa ideia, outros são contrários. Mas o questionamento que devemos nos fazer é: será que a mulher que defende a ideia do aborto, que defende a ideia de ceifar uma vida, sobre o discurso, sobre a opinião de que tem direito sobre a sua própria vida, dá a ela direito sobre a vida que carrega dentro de si? Claro que agora aqui eu me embananei um pouquinho, porque é difícil você produzir um texto assim, no seu aspecto formal, né? Bem estruturado, organizando suas ideias assim, na hora. Mas se fosse parar para pensar, isso que eu falei para você agora, isso tudo, né? Se fosse parar realmente para produzir, eu ia ter o quê? Bem mais cuidado quanto ao que eu pronunciei agora. Então, assim, isso que eu acabei de falar, né, eu acabei de produzir, o enunciado. Toda a ideia que isso carrega é a ideia de quê? É o discurso. E dentro do meu discurso, dessa maneira que eu proferi, eu sou a favor ou eu sou contra o aborto? Eu acabo me posicionando contra. Porque lá em cima eu falei, o aborto é esse fato abominável. Então eu utilizei palavras, né, eu trabalhei o meu enunciado para que eu pudesse expor o meu discurso, expor a minha ideia. E que essa ideia fosse, né, chegasse ao meu interlocutor, não de forma explícita, também não de forma implícita, não estou dizendo isso. Não de maneira assim, escancarada, mas por meio de trabalho do meu enunciado. Então eu produzi o enunciado e o meu discurso ficou claro. Eu não disse que sou contra, mas eu trabalhei as palavras de maneira a fazer você chegar a essa conclusão. Então, o seu discurso te denuncia. O seu enunciado, acaba denunciando o seu discurso, acaba justamente passando a sua ideia. E a partir daí, a gente tem as concepções de como enquadrar a sociedade. Ah, você é de direita ou você é de esquerda? Por quê? Você não precisa falar que você é de direita ou você é de esquerda, em termos políticos, né? A forma com a qual você se comunica, os enunciados que você usa, vai mostrar para a sociedade isso. Se você tem uma tendência de direita, se você tem uma tendência de esquerda, né? E assim sucessivamente. Então, enunciado, o que você estrutura, como você estrutura, e discurso, a ideologia, né? A filosofia, a ideia que seu enunciado carrega. Volta para o slide, por favor. Vamos lá. Discurso e enunciado. Aí a gente tem dois exemplos, né? Então vamos analisar aí. Primeiro enunciado, primeira oração. Lugar de mulher é na cozinha. Isso que eu acabei de falar, isso que você está lendo aí, é a estrutura linguística, é a oração. Lugar de mulher é na cozinha. Isso é o enunciado. E qual é o discurso que esse enunciado carrega? Carrega um discurso machista. Hoje em dia, com todo o posicionamento da mulher, né, com os direitos que as mulheres vêm adquirindo, com o seu posicionamento social, alguém que se posiciona publicamente para expor um enunciado com essa formulação é uma pessoa que tem uma ideologia machista. Logo, esse enunciado carrega um discurso machista. Próxima oração. Você era a gota que faltava, doe sangue, doe vida.
Esse exemplo eu peguei do Instagram do Emonorte, né? E aqui a gente tem um gênero textual chamado anúncio publicitário. Trabalha tanto com a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então a gente vê aí que a linguagem verbal é justamente o enunciado, o que está estruturado do enunciado. A gente repara que as cores não estão aí por acaso, né? O vermelho que representa o sangue, né? A gente tem a mãozinha segurando uma gota que se refere justamente à gota de sangue. Então aí a gente tem exemplos de linguagem verbal, linguagem não verbal. E é interessante que a linguagem verbal ela passa um aspecto de não verbal. Como assim? A maneira como ela está sendo trabalhada. As cores nos passam informação, porque o doe sangue, doe vida e a própria palavra gota poderia vir escrito de qualquer cor. Por que veio escrito de vermelho? Para justamente nos passar a ideia de que vermelho, cor, sangue. Não é isso? E é bom também para a gente começar a ter esse caráter de pensar no outro, né? Uma coisa social. Poxa, é uma coisa tão simples, mas que tem consequências enormes para a sociedade. Então, assim, um simples ato de doar sangue você pode salvar várias vidas. Então, nessa oração que a gente tem aí, nessa estrutura, volta para mim, por favor. Nessa estrutura que a gente leu por último, a gente tem o enunciado, né, que é a formulação, que é a estrutura, e nós temos aí o discurso. De quê? De solidariedade. Ou seja, esse enunciado, a formulação desse enunciado, carrega uma ideia de solidariedade. Lembrando que o gênero anúncio publicitário ele tem a intenção comunicativa de convencer, ou seja, também de persuadir. Né? Ele tem a intenção comunicativa de levar você a crer, né, que é o convencimento, e levar você a fazer, que é a persuasão. Então você se convence da importância da doação de sangue e você entende que você precisa ter aquela atitude. Né? Então você entende algo, você crê realmente na importância daquela atitude e você passa a tomar. Então agora, antes, né, nesses exemplos anteriores, a gente viu claramente o que é enunciado e o que é discurso. E essa questão de enunciado e discurso é algo que fica bem natural no nosso cotidiano. O que você profere, o que você escreve é enunciado, e a ideia que você passa é justamente o seu discurso. Ok? Próximo slide, por favor. Eu perguntei a você no bloco anterior qual é o nível da sua formalidade. Né? Agora estou perguntando qual é o limite da sua informalidade. Como você sabe até onde você pode ir no seu aspecto formal, no seu aspecto informal? Volta para mim. A gente já sabe, né, que... Pode voltar para mim, por favor? A gente sabe, né, que o aspecto da linguagem no âmbito formal e informal não é uma coisa que eu escolho um e o outro para de existir. Não, os dois existem ao mesmo tempo. Eu escolho qual eu vou utilizar. Né? Lembra daquela imagenzinha do interruptor, certo? Liguei a formalidade, mas a informalidade está ali ativa. Para qualquer momento, para quando for ligar e ela vir à tona, certo? Então é preciso eu ter essa noção do que utilizar e como utilizar no trabalho com a linguagem, certo? Próximo slide. Aí a gente começa a materializar, estruturar tudo isso que a gente vem discutindo. Contexto comunicativo, interlocutores, intenção comunicativa, tudo isso se envolve para satisfazer o quê? A formulação da mensagem. Volta para mim, por favor. Então, ao proferir a mensagem, ao se comunicar, você deve levar em consideração o seu interlocutor. Quem é a pessoa com a qual eu me comunico? Qual é o nível de afastamento ou de proximidade que eu tenho dela? Qual é o contexto linguístico, de comunicação que a gente está? Nós estamos em um ambiente formal, nós estamos em aula, nós estamos em reunião de negócio, nós estamos no churrasquinho, no bate-papo da esquina. Qual é a intenção comunicativa? Né? O que eu quero com a formulação desse enunciado? Então, trabalhar mensagem é você entender quem são os interlocutores, né? Quem é você naquele momento e quem é o outro que participa da comunicação com você, qual é o contexto comunicativo,
qual é a intenção comunicativa. Nessa questão de contexto comunicativo e intenção comunicativa, ela é muito importante para que você possa justamente formular a sua ideia. Por exemplo, o menininho quando quer chegar na vozinha, quando ele quer conquistar, ele usa uma palavra mais macia, ele utiliza mais um jogo de palavra de maneira a convencer a menina de que ele é um bom partido. Já quando ele está brigando com a menina, ele fala ríspido, ele fala, não, que não sei o que, pá. Isso acontece em duas fases do nosso relacionamento. Quando a gente está conquistando a menina, é tudo meloso e tal. E quando a gente já está namorando, que tem aqueles fights, a gente já sai um pouco desse aspecto da conquista e passa naquele aspecto de se posicionar dentro do relacionamento. Então, isso é algo que a gente escolhe a partir do quê? A partir do entendimento do nosso contexto comunicativo. Então, para você proferir a mensagem, para você se posicionar dentro da sua sociedade, deve-se levar em conta os interlocutores, o contexto comunicativo e a intenção comunicativa. E qual é o contexto comunicativo, qual é a intenção comunicativa e qual é o seu interlocutor, quais são os seus interlocutores na hora da produção textual do Enem. Isso é muito importante você levar em conta, porque no Enem você vai estar no seu aspecto formal da linguagem. E no aspecto formal, você tem que trabalhar o quê? Norma, padrão, concordância, verbo nominal, conhecimento, noções de utilização dos termos sintáticos dentro da oração, para que você possa construir um enunciado que passe realmente o discurso que você quer fazer com que o seu interlocutor não é nada mais e nada menos do que um professor de língua portuguesa altamente capacitado para avaliar texto. Ou seja, seja formal, meu amigo, seja muito formal. Mas ser formal não quer dizer que você tem que usar palavras fora do seu vocabulário. Não. Utilize as palavras que você tem habilidade em trabalhar, que você sabe realmente o significado, para que você possa passar para o outro não só a ideia, mas passar uma opinião concreta. Porque o texto que vai ser exigido de você no Enem é o texto dissertativo argumentativo. Produzir uma ideia e defender essa ideia. E hoje eu vim no meu aspecto visual formal, para justamente fazer esse jogo de imagem e palavras, porque se é formal, se é traje formal, você encontra lá no O Noivo Trajes Masculinos. Então, essa vestimenta aqui é um oferecimento do Noivo Trajes Masculinos que vem aí me apoiando nesse projeto de educação, assim como todos os meus parceiros que eu citei anteriormente. Quero deixar um abraço aqui também para a minha amiga Ellen Japa, lá do Infinitamente, e para o pessoal do Smart, Cursos Inteligentes, que no dia 23 de setembro vou estar aí fazendo um aulão top com essa galera. Bom, pessoal, esse foi o nosso momento de hoje. Hoje nós discutimos sobre linguagem, nós tivemos alguma noção sobre como nos colocarmos, dependendo do aspecto da linguagem que nós vamos utilizar. Então, que isso varia de acordo com o contexto sociocomunicativo, com os interlocutores que a gente vai conversar, que a gente vai dialogar, e com a intenção comunicativa também. Então, assim, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Quero deixar a você aqui um forte abraço do Tio Cris e que você obtenha sucesso na sua prova do Enem, tá? Esteja bem tranquilo, você já vem estudando, você está preparado, a concorrência ela está aí para todo mundo. Não fique nessa de que, meu Deus, a concorrência é de 10 para 1, é de 5 para 1, não. O seu maior concorrente é você mesmo. Se você estuda, você faz com que essa concorrência diminua. Se você não estuda com tanta eficiência, você faz com que essa concorrência aumente. Então não fica preocupado com o outro, não, preocupe-se com você. Trace o seu caminho, seja o autor da sua própria história. Então foi um enorme prazer estar com você aqui, Espero que nós tenhamos mais momentos como esse. E se você quiser dialogar comigo, tirar algumas dúvidas, pode me seguir lá no Instagram, @tio_cris. Lá tem várias postagens interessantes que eu faço, tem
trechos de aula, tem dicas, e você pode mandar sua dúvida no direct também. Inclusive, você já pode estar seguindo aí, que daqui a pouco eu já estou conversando com você. Então, Instagram, @tio_Cris. Tio Cris, CHRIS. Então, foi um enorme prazer e fique com Deus e até mais. Tchau, um forte abraço.